Amo a minha profissão, amo educar, sou uma acreditadora mesmo na educação, embora ao longo de todos esses anos, muitas situações que acontecem e deixem a gente um pouco triste, né? Eu jamais deixei de acreditar que a educação é realmente a solução para muitos problemas hoje. Nesses 29 anos, né, que eu tenho de magistério, eu sempre acreditei muito na formação do professor ao longo desse período. A gente nunca pode deixar de estar na formação continuada, né? E eu já fiz inúmeros cursos, algumas especializações, mas essa especialização, em especial, ela me trouxe mais do que um aprendizado, ela me trouxe um legado, né? E às vezes eu buscava compreensão para determinados conceitos ou situações em que eu ia aprendendo para inovar sempre a minha prática. E essa especialmente me trouxe a prática, que foi assim surpreendentemente reveladora, principalmente depois que eu me readaptei. Então, eu tive um problema logo que eu me readaptei de achar que pronto, eu não teria mais essa oportunidade de ser educadora, né? E após me deixou isso bem claro, que onde quer que eu esteja dentro da escola, é possível, né, eu ter esse legado para sempre e mais ainda, além de educar, eu posso empreender onde quer que eu esteja dentro da escola, né? E essa experiência realmente mudou muito a minha prática, né? Eu já havia e já concordava com alguns conceitos e algumas teorias que a nossa Dígitos oferece enquanto metodologia, mas além dessas teorias eu pude ver na prática, executando projetos, atividades, como que isso é importante e como realmente os resultados são positivos quando a gente empreende, quando a gente torna o educando um protagonista no processo, quando a gente passa a pensar realmente no que é significativo para aquele estudante, deixa de observar apenas os conteúdos que eles precisam aprender e passa a pensar nas habilidades e competências que eles precisam alcançar. Porque eu acho que mais do que memorizar conteúdos, eles precisam aprender a solucionar problemas dentro do cotidiano dele. Isso é um aprendizado para a vida, não só enquanto ele está naquele ano letivo comigo, com o restante da turma. Então, essa pós, ela me oportunizou esse aprendizado. Bom, na disciplina de gamificação, eu planejei uma atividade para os estudantes, né? E todos os trabalhos que eu realizei dentro da pós, eu realizei dentro da biblioteca escolar, que é onde eu atuo, né? E eu achei isso muito importante para a gente mostrar também que essa formação não é direcionada apenas para quem está regente em sala de aula. Eu acho importante isso, né? Então, na atividade de gamificação, eu planejei uma atividade onde os estudantes pudessem dar a opinião deles a respeito do acervo da biblioteca, né? Se aquele acervo que eles encontravam estava sendo agradável ou não, se eles tinham alguma sugestão para dar para que a gente pudesse melhorar esse acervo, porque tem um diferencial lá na escola onde eu atuo, que as crianças elas demonstram muito interesse pela leitura e a leitura de livros físicos, né? Isso é muito difícil de encontrar hoje em dia, né? Mas
tendo essa realidade numa escola de séries iniciais, ainda é possível que realmente aconteça, porque eles estão nesse início, nessa formação mesmo, né, de todo o conhecimento e caráter. E aí a gente consegue, com esse acervo atrativo, com esse acervo interessante, chamar a atenção. E aí, depois que eu comecei a praticar atividades ainda, levando as mídias digitais também para agregar tudo isso, as questões ficaram muito mais interessantes para eles, né? Então, eles têm muito prazer em visitar a biblioteca. Eles deixam de ir para o recreio para ir para a biblioteca, e eu tive que abrir esse espaço nesse momento. Então, nessa atividade, eles deveriam avaliar sobre esse acervo, né? E eu me lembro que eu produzia algumas raspadinhas, onde, dependendo daquela resposta que fosse dada, como se fosse um bingo, né? Eu apresentava para eles as questões dos gêneros literários, né? Alguns gêneros literários. Então, por exemplo, livros que a gente tinha na biblioteca, eu separei, coloquei numa caixa, e ao sortear esse livro, nós conversávamos um pouco a respeito das características principais desse gênero, né? E dentro do que a gente já havia conversado, eles tentavam adivinhar que gênero era aquele. E quando adivinhavam, eles marcavam numa cartelinha parecida com a do bingo, só que não tinha números, era o nome dos gêneros mesmo, né? Dos gêneros que a gente já tinha conversado a respeito antes. E quando eles conseguiam formar e preencher a cartela, eles ganhavam uma raspadinha, né? E a raspadinha, ela dava direito a algumas coisas. Entre as mais... que chamou mais atenção dos alunos foi o direito de ficar na biblioteca durante o recreio sozinho. Então, assim, eu achava que eu deveria premiar com alguma coisa, um doce, ou não, mas o direito de usar a biblioteca sozinho, para eles promovia esse prazer. Também tivemos, você poderá levar para casa mais de um livro para leitura de leite, porque lá nós temos o costume de emprestar os livros semanalmente. Eles levam e tem 7 dias para devolver, né? E depois a gente faz todo um feedback. E aí, quando a gente, na raspadinha, ofertou, você pode levar mais de um livro, também foi uma surpresa para eles. Então, foi importante perceber que, já que eles têm esse gosto pela leitura, essa valorização pelo espaço da biblioteca, a gente poderia partir, então, desse princípio e valorizar cada vez mais esse gosto deles pela leitura, né? Foi uma atividade divertidíssima. Depois nós fizemos uma avaliação desse momento e eles pediram, professora, faz mais atividades assim, né? E, em seguida, até em outras disciplinas, eu propus uma avaliação com emojis, né? E eles puderam, então, realizar dessa forma. Eu percebi que o espaço estava começando a ficar pequeno para poder atender um público tão grande na hora do intervalo, né? Como a gente não tinha estabelecido nenhum tipo de regra, porque, a princípio, a biblioteca não estaria em funcionamento no horário do intervalo, né? Nós trabalhamos com um cronograma de atendimento às turmas, onde cada uma tem o seu dia, horário para frequentar. E essa concessão foi realmente vendo a necessidade e o interesse deles, né? A vontade, tia, deixa eu ficar lendo, eu não quero ir para o recreio, né? Então, eu não tinha nunca como dizer não a um pedido desse, né? Eu acho que ninguém faria isso. E aí eu comecei a perceber a necessidade de estabelecer juntamente com eles algumas regras, porque aí o espaço foi ficando restrito, né?
mas mudou não só nisso, não só nessa percepção, mas eles têm agora um prazer de falar a respeito do livro, de saber informações. Então, hoje, eu tenho um público de 6 a 10 anos que me chega na biblioteca perguntando se eu tenho algum livro do autor Bia Vilela, né? Eu tenho o público de 6 a 10 anos que chega hoje falando: tia, você tem algum livro que fale sobre a Segunda Guerra Mundial? É incrível isso para mim. Então, um aluno do 5º ano, semana passada, me perguntou isso. E assim, ainda bem, eu tinha um livro que retratava... Eu até antes havia julgado o livro, né, falando, nossa, que história tão triste, porque ele falava da realidade das crianças naquela época, de tudo que aconteceu. E eu olhei aquele livro e falei, caramba, que livro triste para essa faixa etária. Mas na hora que ele me perguntou, eu lembrei desse livro, fui lá na estante, peguei, e ele ficou encantadíssimo. E aí ele veio, tia... Tem outro livro parecido? Eu disse, olha, aqui não, mas você já assistiu tal filme? Já leu? Tem um outro livro, a gente vai colocar aqui nas sugestões. Em um dos trabalhos da pós, eu não me recordo em qual disciplina, eu planejei e fiz com eles um Padlet, onde eles podem indicar os livros que eles querem que eu adquira para a biblioteca, né? Então, lá nesse Padlet, eles sempre estão colocando capas de livro, nomes de livro, tia, compra esse, compra esse. E eu acho que é justamente nesse contato que eu tenho com eles, nesse entrosamento, esse conhecimento profundo, né? E essa oportunidade que eu dou para eles de fazerem parte realmente daquele contexto da biblioteca é que fazem eles serem tão, assim, maravilhados com esse mundo mesmo da leitura, né? Então, são crianças que mostram que fogem dessas várias pesquisas que existem por aí a respeito de leitura, de quantidade de páginas que lê, isso para a gente realmente... Eles chegam para mim uma semana depois e falam, tia, eu ainda não terminei, posso ficar mais uma semana? Então, você vê realmente que eles estão lendo, que eles não pegam só para cumprir um protocolo, né? E eu acho que isso tudo tem que ser muito valorizado. No meu trabalho final, eu busco algo também nesse sentido, no sentido da valorização desse espaço dentro daquele contexto escolar. Eu quero que isso continue, porque faz parte, a questão do pertencimento, da lugarização, e isso tudo a gente tem que levar em conta, né? Então, quando fala assim, vamos partir de um problema, eu acho que eu estou partindo de uma solução. É claro, eu tenho um problema, mas é mais assim, eu estou partindo de uma solução que tem um problema para dar continuidade e por isso nós precisamos alcançar os objetivos para manter sempre viva essa prática na escola. Eu confesso, não é aquela biblioteca que a gente tem a visão de silenciosa, onde eu faço um estudo, mas ela é dinâmica, né? Eles estão a todo momento, tia, onde está o livro tal? E esse assunto? E a minha professora falou disso na aula, tem alguma coisa sobre isso? Então, é espetacular. Eles estão indo atrás de informações e é isso que a gente almeja, né? Porque se o professor só entrar na sala para dar o conteúdo, ele pode conseguir o conteúdo hoje em dia em qualquer lugar. Ele acessa um Google e ele tem ali, né? Mas isso mostra que eles estão aprendendo a maneira de ir atrás do conhecimento, né? Que é, às vezes, um desafio que a gente tem nas escolas. Ir atrás do conhecimento. O que eu posso fazer, né?
desenvolver essa habilidade no estudante é fantástico. Ele vai conseguir realmente solucionar problemas onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, ou qual seja a formação que ele tenha futuramente. E eu acho que é por aí. A biblioteca ela tem muito a contribuir, mas eu tenho que esclarecer que isso também é culpa dessa formação, né? Eu acho que eu tive um start depois que eu comecei a fazer essa formação, né? Uma delas foi um conceito que o professor Jonas deu na sua disciplina de rebeldia, né? E esse conceito ele ficou muito em mim porque o relato que a gente encontra hoje dos nossos colegas, em qualquer escola que a gente vá, é sempre o mesmo. E a gente não tem condições, a gente não tem estrutura, a gente não tem nada que possibilite ingressar ou aplicar uma educação empreendedora ou com tecnologias, né? Nós somos muito carentes a respeito dessa logística toda. E essa rebeldia, ela me deu um start, porque ela falou assim, eu acho que empreendedor é ser isso, é você fazer o possível dentro do impossível. Essa é a rebeldia, não de ir contra leis ou, não, vou ser anarquista agora, não é isso. Essa rebeldia é eu olhar, poxa, é mesmo. Tudo está me dizendo que é impossível fazer. Mas se eu fizer assim, eu consigo. Pode não ser o ideal, mas já é o ponto de partida. E um outro conceito que também me marcou muito foi da professora Irene Reis, que deu uma palestra também para a gente logo no início do curso, quando ela falou que ela não queria dizer nem sobre o peixe ou a vara de pescar, mas sim da fome, né? E hoje em dia a gente fica, eu sou construtivista, eu sou eclético, eu sou tantas metodologias, e a gente esquece que mais do que ofertar peixe ou ofertar vara para pescar, a gente tem que pensar na fome, naquilo que é significativo para cada estudante, em qualquer área que seja, né? Seja se eu passar pelo corredor e ver aquele aluno jogando o papel no chão e não na cesta do lixo, eu preciso entender e pensar se a partir daquilo ali ele pode ser uma pessoa melhor e de que forma, né? Então, estar junto do aluno, saber tudo a respeito daquele lugar que ele vive, dos problemas que ele passa, que ele enfrenta, é muito importante. Porque, igual na biblioteca, né? Da mesma forma que eu vou na área de interesse da leitura, às vezes aquele aluno em sala de aula não consegue tanto expressar diretamente para o professor como ele direciona para mim. Eu gosto de avião, por exemplo. Tem livro de avião e na sala de aula, como o professor ele vai direcionando muito para aquele conteúdo, talvez ele não abra espaço para isso, para que ele possa enxergar no aluno o que é significativo para ele. Porque eu tenho condições, sim, de pegar toda e qualquer habilidade e competência que eu preciso ensinar e direcionar para aquilo que é significativo para ele, com certeza, né? Então, eu acho que a gente precisa. Claro, eu não consigo ensinar meus amigos a serem empreendedores, mas eu tenho certeza que fazendo, agindo como um empreendedor, eu contagio. E muitos colegas na escola, eles se sentem assim, eles falam, Luciana, eu preciso estar perto para conhecer essa forma que você tem de trabalhar. O que você faz? Os meninos amam estar aqui, né? E eu acho que aos poucos, né,
com a minha prática muito mais presente em ações empreendedoras, eu acho que eu vou conseguir, sim, contaminar, pelo menos não a rede toda, mas quem sabe os professores que estão trabalhando comigo e depois, quem sabe, da regional de ensino e onde quer que eu tenha a oportunidade de ir para poder levar esse conhecimento. Quando eu vou realizar alguma coisa, isso vem, será se eu não estou pensando assim? Será se eu posso pensar assim? Será se tem alguma? Então, isso me chama a atenção. E eu consegui tudo isso através dessa pós. Então, assim, eu sou muito agradecida. As pessoas vivem reclamando de governo, de recursos, enfim, de inúmeras coisas. Mas eu sei onde a gente deve dar o mérito. E eu dou o mérito também à Secretaria de Educação por ter nos propiciado essa oportunidade. Eu sempre acreditei muito na proposta do Sebrae, né? Conheci a equipe Dígitos, que é fantástica, fazendo essa pós, mas eu não posso deixar de agradecer também à Secretaria de Educação por ter oferecido isso, né? Que riqueza! Ao longo do tempo eu fui achando, é bacana, tudo bem, a certificação, mas à medida que eu fui vendo a riqueza da pós, né? A construção que aquilo tinha e a modificação no meu jeito de atuar e tudo, é muito mais gratificante, né? Então, eu estou perto, né, de finalizar esse ciclo, mas com aquela vontade de beber mais água nessa fonte, de ter expectativas para outras formações, se for o caso. Então, eu não me acho esgotada, eu acho que o que eu aprendi foi só isso, eu posso aprender muito mais.